Deixa eu dar um bom dia para a Rosiane Carvalho, que hoje está presente aqui no estúdio da Band News Difusora para fazer a nossa coluna de política. Tudo bem, Rose? Bom dia para você. Oi, Rafael. Bom dia para todos os ouvintes, para as ouvintes da Band News e para toda essa equipe maravilhosa que coloca no ar todo dia o jornal da Band News Manaus. Boa, Rose. Obrigado pela presença. E se temos você aqui conosco no estúdio hoje, temos novamente também um outro convidado especial. Está voltando aqui conosco também. É o Afrânio Soares, professor pesquisador, analista político. A gente tem batido esse papo toda semana para trazer um pouquinho do cenário eleitoral para este pleito de 2022. E o Afrânio está com a gente conectado aqui já. Bom dia, professor Afrânio. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado por mais uma vez estar conosco. Bom dia, Rafael. Bom dia, Arthur. Bom dia, Rosiane. É um prazer enorme sempre estar aqui na Band News Difusora, nesse programa, falando de política e de assuntos correlatos. Sempre é um prazer. Muito bem, obrigado aí por mais uma vez estar aqui com a gente. Nós temos feito esse bate-papo, nós três aqui, sobre a questão do cenário eleitoral para 2022. Nós falamos já sobre as pré-candidaturas, né, as candidaturas que tentam se viabilizar para o governo do Estado. Falamos já sobre Senado também. Hoje a gente avança, né, Rose? Hoje a gente vai para uma outra parte desse cenário eleitoral todo, né? Antes de mais nada, o professor Afrânio Soares volta para, claro, qualificar a nossa coluna de política. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse espaço que a gente tem criado de pluralismo, de profundidade, de ajudar todos os ouvintes que acompanham a Band News Difusora a olharem pelos diversos ângulos, porque não há só um ângulo diferente para olhar, há diversos ângulos para serem olhados, entender como é que as coisas estão se movimentando, estão se construindo, como é que elas vão chegar ao ponto que chegarão lá no fechamento, né, na apresentação dos registros de candidatura, no fechamento das urnas também. A gente vai olhando por diversos ângulos e com vozes e olhares capacitados, como é o do professor Afrânio, para trazer e ajudar todo mundo a entender também esse contexto político nosso aqui. Nós temos diversas situações e movimentações que implicam na disputa proporcional esta semana, e a gente prometeu para os ouvintes, né, que esta semana o professor Afrânio falaria um pouco mais sobre o cenário proporcional. Eu gostaria muito de abrir com um áudio, um monte de pergunta que uma ouvinte, a Lucimar, eu não consigo decorar o sobrenome da Lucimar, porque ela nunca fala o sobrenome dela também, mas a Lucimar, ela acompanha, ela é da área da saúde, ela atenta, quer entender as várias nuances dessa questão política. Ela me bombardeou de perguntas e eu acho que a pessoa muito certa para responder ali pontualmente é o professor Afrânio. Vamos colocar no ar? Vamos sim. A gente tem esse áudio agora. Por favor, Arthur, joga no ar aí a dúvida da nossa ouvinte. Todo dia de manhã, quando eu ligo, eu já vejo aqui, deixei aqui para ver a Rose falando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Antigamente, se ganhava muita política quando se tinha dinheiro, né? Depois veio as questões das alianças. E agora tem um movimento meio diferente agora, né? Tem a questão do partido, tem a questão dos números de candidatos que vão pelo partido, do número de votos que o partido pode puxar. Tem meio um algoritmo aí no meio agora, né? Não é só dinheiro, nem é só aliança. Quando você puder, amigona, me explica um pouco mais sobre isso, como que está se dando agora essa conformação, né? Porque às vezes ele pode ter muitos votos e não se eleger, depende do partido, depende da coligação, enfim, né? E às vezes às vezes ele pode ter pouco voto, mas se eleger. Essa é a grande dúvida do sistema proporcional, né? Passa a eleição, passa ano e as pessoas ainda sentem essa dúvida, né? Tem ainda a dúvida de por que às vezes o mais votado não entrou, não conseguiu se eleger, e uma pessoa que recebeu menos voto está lá, está eleita e está exercendo um cargo eletivo, né, Rose? Eu penso que ela tem dúvidas sobre o sistema proporcional, professor Afrânio, e ela tem dúvidas também sobre o que mudou agora, e se agora a questão do dinheiro, ou antes, valia mais ou menos. E claro que o dinheiro ainda pesa muito numa campanha eleitoral, e vai pesar por muito tempo o financiamento, né? É verdade, Rose. É extremamente complexo esse cálculo proporcional. Mas eu vou tentar resumir o mais simplificadamente possível que puder. Existem os quocientes eleitorais, que são o seguinte: você tem que dividir
o total de votos válidos, no caso para deputado federal. Vamos falar de deputado federal hoje, eu proponho que falemos sobre essa função tão importante, que é a de deputado federal, e as composições que até agora estão, aproveitando para explicar a dúvida da Lucimar. Imaginemos que, somando os votos nominais. O que são votos nominais? São votos no candidato. Você vota naquele candidato conscientemente. Com os votos de legenda, o que é um voto de legenda? Você vota no partido. E esse voto, eu posso votar no partido proporcional? Pode. Você digita o número do partido e confirma essa votação, que ele entra como um voto de legenda e ele soma dentro da coligação, não, desculpa, da federação ou do partido, se ele sair independente, junto com os votos nominais. Tá? A somatória desses votos deve alcançar nessa eleição para deputado federal algo próximo de 1.780.000, 1.800.000 votos válidos. Arredondando para 1.800.000 votos válidos, você tem que dividir isso pela quantidade de vagas. Nós temos 8 vagas para deputado federal, ou seja, só serão eleitos 8 deputados federais. Dividindo isso por 8, vai dar algo próximo de 225.000 votos para se atingir o quociente eleitoral. Tá? Quem atingir 225.000 votos já fez um deputado federal. E quem é esse deputado federal? Esse deputado federal é o mais votado dentro dos quadros da federação ou do partido, se sair sem federar, sem se associar a outros partidos. Então eu preciso de 225.000 votos para fazer um vereador, mas um deputado federal, perdão, mas nenhum deputado vai ter isso. Sim, a somatória dos votos de todos os candidatos da federação ou do partido independente, que só podem ser, no caso de deputado federal, 9, porque são 8 vagas mais uma. Então, não podem ser 100 candidatos para alcançar esse patamar. São apenas 9. E dentro desses 9, somando, quem alcançar 225.000 já fez uma vaga de deputado federal e é o mais votado dentro da sua federação ou partido. Para fazer 2 deputados federais, eu tenho que ter, de forma direta, eu tenho que ter o dobro disso. Mas eu posso fazer também no que se chama de sobra. A sobra é o seguinte: primeiro se contabilizam todos os quocientes eleitorais que foram alcançados pelas federações. Vamos dar um exemplo. Federações ou partidos que nessa eleição têm mais chances de, com certeza, fazerem um deputado e até mais de um deputado. O PSD tem chance de fazer 2 deputados, tá? Por que ele tem chance de fazer 2 deputados? Eu vou falar nas coligações que se colocaram, usando como exemplo, para ficar mais claro. O PSD tem nos seus quadros 3 deputados federais com mandato disputando as suas reeleições. Deputado Marcelo Ramos, deputado Sidney Leite, deputado Átila Lins, e tem no restante do seu quadro outros nomes e uma bancada coletiva, inclusive, formando aí esses 9 participantes na chapa do PSD. Então, o PSD tem condição de formar 385 mil votos válidos.
não alcançou os 450, que seria o dobro, né, dos 225, para fazer uma vaga direta. Mas, se eu diminuir 450 de 225, eu vou ter o que se chama de sobra, tá? E a sobra vai ser algo em torno aí de 135 mil votos. Professor, eu quero aproveitar aqui essa deixa, eu peço até desculpa por interromper, mas é para aproveitar a deixa mesmo. Dentro desse contexto que o senhor está explicando para a gente, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, eu queria lhe perguntar se isso tudo acaba convergindo para a figura do tal do puxador de voto dentro de um partido. Muito se falava antes do puxador de voto, e o exemplo mais clássico que se usa é o do Tiririca, que foi eleito com uma penca de votos e conseguiu puxar outros deputados dentro do grupo no qual ele estava. Isso existe hoje ainda, dentro desse contexto que o senhor está explicando? Existe, Rafael, mas com menos possibilidades, porque antes você tinha um número maior de candidatos. Isso diminuiu com as novas regras eleitorais, porque antes você tinha o total de vagas mais 50% dessas vagas, ou seja, eram 8 mais 4 mais 1. Então nós tínhamos 13 e não 9 candidatos possíveis de serem lançados para se alcançar um determinado patamar. Agora existe sim. O Tiririca, ele foi um fenômeno eleitoral. Sozinho teve aí mais de 1 milhão de votos proporcionais, é algo muito, muito significativo. O problema é que aqui nos nossos quadros, os mais bem votados têm pouco mais de 100 mil votos, que é o suficiente para você conseguir eleger um deputado federal, desde que você tenha no restante o suficiente para chegar muito perto do quociente eleitoral de 225 ou ultrapassar. Eu não vejo isso acontecendo, eu vejo algumas combinações, como essa do PSD que eu estou citando, onde provavelmente algo próximo de 100 mil votos tem 2 desses candidatos com possibilidades de ter, pela performance que já tiveram em eleições anteriores, tá? E o restante, somado, fazendo uma soma hipotética, poderia levar, na minha opinião, o PSD a ter uns 370 a 385 mil votos. Isso garantiria 2 vagas, seriam os 2 mais votados. E isso é um problema, porque tem 3 deputados federais desejando a reeleição, e entre esses 3, um deles provavelmente ficaria sem mandato. Tá? Nós temos outros, inclusive, partidos e coligações, pois não? Antes do senhor seguir na sua conclusão a esse respeito, só para fortalecer, que tem a ver com a dúvida da Lucimar, mas tem a ver com a dúvida de muitas pessoas. O senhor colocou aí, olha, antes esse puxador de voto, ele tinha mais propensão de funcionar desta maneira. Agora, com as mudanças da legislação, isso é menos possível. Então, assim, o sistema proporcional permanece, porque é justo que ele permaneça, se não vale apenas a regra do melhor, do cara que tem maior financiamento, né? De quem tem mais chance, o partido que tem mais dinheiro, o candidato daquele partido que vai receber mais recurso financeiro, vai receber mais estrutura, e aí nem sempre a maioria das vezes não é uma escolha democrática dentro dos próprios partidos, né? Aqueles caciques que decidem, não é decisão coletiva. Então, assim, o sistema proporcional, ele vem para garantir que haja uma maior diversidade de representação no Congresso Nacional, nas casas legislativas, na Assembleia e na Câmara. Algumas questões que eram mais complicadas vêm sendo alteradas para aprimorar este sistema. E aí essa é uma da realidade dessa eleição deste ano, né, professor? Só para fortalecer essa compreensão, porque nem sempre fica claro. Você está corretíssima, Rose. O sistema proporcional, ele vem, como o próprio
próprio nome diz, para estabelecer uma proporção, um equilíbrio entre os diversos atores que disputam isso quando organizados em bloco. No caso, os blocos são partidos ou federações, que são as antigas coligações com a impossibilidade de se desfazer por 4 anos, senão perde os efeitos, perde o mandato, se houver uma evasão, ou se o partido que federou se desfederar depois da eleição, também perde os direitos conquistados com a federação. Então isso foi uma outra novidade, que antes as coligações eram feitas para uma eleição e desfeitas logo após. Agora nós vamos ter essas federações que estão acontecendo agora, elas vão impactar inclusive na próxima eleição municipal, que é a eleição para as prefeituras e câmaras municipais, tá? E é isso que você falou, se não houvesse o sistema proporcional, era muito provável que o maior partido fizesse mais da metade das cadeiras. Mas também é por isso que confunde um pouco a cabeça das pessoas quando um determinado candidato bem votado, mais votado do que outro candidato, não entra. E esse menos votado entrou. Por quê? Porque ele montou uma chapa, que são aqueles 9 nomes que vieram disputar, que conseguiu fazer um quociente eleitoral e colocou o mais votado da chapa, independente de quantos votos ele tiver. Ele pode ter menos votos do que o terceiro mais votado de uma outra chapa que não conseguiu fazer 3, só fez 2. Ou seja, então isso vai continuar acontecendo. É importante isso não só... confunde um pouco a cabeça das pessoas. Confunde muito, na verdade, porque esse é o grau de complexidade mais elevado de se entender. Aí eu ia complementar que não é preciso, então, para um candidato pensar somente na quantidade de votos em si, mas faz parte da estratégia pensar na sua própria chapa, em como viabilizar a sua candidatura, né? O partido, chapa. A chapa. Nenhum candidato por si só vai conseguir, nessa eleição pelo menos, nós já tivemos em eleições anteriores, um candidato conseguindo fazer ele mesmo e puxar. Eu cito alguns exemplos aí, o Marcos Rota, o Arthur Bisneto, foram candidatos que conseguiram mais de 200 mil votos em eleições anteriores, quando o quociente eleitoral era menor ainda. Esses candidatos, ou então um candidato com uma votação expressiva como essas, que eu citei no passado, faria ele próprio, conseguiria alcançar com os seus votos o quociente eleitoral e ainda contribuiria, com a somatória dos demais, contribuiria para que uma segunda vaga de um outro candidato que certamente seria menos votado do que muitos outros que não entraram, pudessem entrar. Muito bem. A briga vai ser muito grande para deputado federal também, tá, gente? Talvez seja uma das searas mais efervescentes que nós tenhamos na próxima eleição. Nós só temos 8 vagas e temos partidos que lançaram: União Brasil, PL, PSD lançou chapa, Avante, Republicanos lançou chapa. Avante. Desculpa, Rose, pode falar agora que eu... O Avante do prefeito Davi Almeida, só para colocar que tudo que o professor Afrânio está falando desde o início, além de explicar o sistema proporcional, as mudanças que aconteceram, ele também está expondo por meio de dados do passado, das votações passadas e da configuração atual, a realidade da disputa para deputado federal no Amazonas e a complexidade dela. Ela é diferente. Inclusive, tem uma mensagem, professor, que tem a ver com o que o senhor está falando, que é do Jonas. Ele fala assim: sobre a proporcionalidade, não é meio bizarro São Paulo e outros estados terem dezenas de deputados e nós aqui no norte termos 8, 10, ele botou 8, 10, na verdade são 8. Sendo que, acho que ele está citando outros estados, talvez, mas eu desconheço outros estados que tenham 10, mas enfim. Sendo que a maior riqueza do Brasil é a Amazônia, nem tanto pouca gente, tem tanta pouca gente para defender no parlamento, e os que têm ainda não tem essa bandeira, né, Jonas? Mas vamos lá. Professor, o senhor citou aí as principais chapas, né?
todas têm chance de fazer, deputado federal, fazer uma vaga esse ano? Olha, uma vaga, eu diria que muitas têm chances de fazer, tá? E só aproveitando o seu comentário da pergunta, eu também acho que está defasado, porque essa regra da quantidade de parlamentares na Câmara Federal, ela foi feita com base numa proporção que já está muito mais do que defasada, não sei exatamente que ano foi, mas uma proporção do número de eleitores em cada estado. Então, como na época o Amazonas, assim como outros estados da federação, não muitos, tinham menos de 1%, 1,5% naquela época do total de vereadores do Brasil, ficou com a cota mínima, que o mínimo são 8 deputados. Não tem 7, não tem 6, não tem 5, o mínimo são 8. Tá? Só que nós temos hoje um pouco mais de eleitores do que Alagoas, que tem, salvo engano, 13 ou 14. Nós temos mais eleitores do que alguns estados do Nordeste, que tem aí 10, 11, 12, e nós continuamos com 8. O problema é mexer com isso, porque se continuarem 513 deputados, o que vai acontecer? Se o Amazonas aumenta para 10, alguém tem que perder 2 vagas, ou uma vaga, ou alguém tem que perder para que o Amazonas possa crescer. Tá? E esse é o vespeiro que ninguém quer mexer, na verdade. Isso é pouco discutido, porque é quase que uma situação que só teria um jeito de acomodar a todos, seria aumentar de 513 para 560, 580, para que pudesse refazer esse diagrama com as quantidades corretas. Agora vamos falar um pouquinho das coligações, só quero falar coligação, é a força do hábito, perdão, sim, das federações e partidos que devem lançar candidatos, e a gente fala um pouco de um pouco das chances, digamos assim, tá? e desse cenário. Certo. Nós temos uma federação também da esquerda, né? Que envolve o PT, o PV e o PCdoB, aonde vem com chances claríssimas de fazer até 2 deputados federais. Para fazer 2 deputados federais, tem que ter, como eu disse, algo em torno aí de 350 mil votos, que aí sim seria algo garantido. Essa chapa vem com o deputado que vem para a reeleição José Ricardo, e com a ex-senadora e ex-deputada federal Vanessa Graziotin, além de outros nomes, tá? E uma bancada coletiva também. Essa chapa vai fazer 1 com certeza e pode fazer 2 também. Nós temos a chapa do PSDB do Cidadania, certo? Que está brigando para fazer uma vaga. Tem um nome de maior destaque, tem 2 nomes com destaque. Tem o destaque da ex-deputada federal Conceição Sampaio, mas tem também a surpresa das eleições municipais do último pleito, o vereador Amon Mandel, que é muito querido aqui em Manaus. Então, aumento as chances, mas eu creio que vai fazer 1 só. É muito difícil, eu diria quase impossível fazer 2. Temos o Avante, que para mim vai brigar por uma vaga também. A Fernanda Ariel, filha do prefeito Davi Almeida, era um nome que havia sido colocado preliminarmente na chapa do Avante. E a Fernanda não quer disputar, ela desistiu, ela não tem interesse em disputar. O próprio prefeito me disse isso no final de semana, mas ele se confirmou agora. Então, os outros nomes vão ter que brigar para fazer 1, que é o que eu acho que o Avante pode fazer. Temos o Marcelo Serafim, o pastor Marcel Alexandre, o Lissandro Preval, a Liliane Araújo e o Missa Abraão, ex-deputado federal, e mais os outros membros também. Eu acho que aí tem chance de fazer 1, não mais do que 1. O republicano. Esse, aliás, professor, é o fato da semana. A gente tinha até destacado na questão da disputa proporcional 2 fatos da semana. A desistência da Ariel, e a gente vê até uma instabilidade no Avante. Ontem já houve uma movimentação de rejeição à substituição da ex-secretária Chádia Frache.
no lugar da Ariel, e as pessoas acham que a Shadia Frache não tem a mesma possibilidade de explodir de votos, como tinha a Ariel, né, por ter toda uma coisa de redes sociais, um outro apelo. E a outra coisa é que a Shadia Frache também entra na base eleitoral de outros proporcionais que estavam lá com a esperança de conseguir a segunda vaga no Avante. Então, eles acham que isso acaba com as possibilidades dele de ter segunda vaga, e isso deu um problema. O outro fato da semana é o que aconteceu com o deputado federal Marcelo Ramos. Mas eu vou esperar o senhor falar do Republicanos. Quando aí o senhor interromper, eu vou direcionar o que eu queria entender a respeito do que aconteceu com o Marcelo Ramos e as consequências, digamos, neste eleitorado de esquerda ou eleitorado que não quer votar no presidente Bolsonaro. Aí eu vou só lhe pedir uma gentileza, professor, para a gente tentar ser o mais objetivo possível, que a gente vai encaminhando aqui para 9h20 já para encerrar a nossa entrevista. Vamos lá, então. Tá. Então tá bom, agradeço, realmente acho que me perdi um pouco no tempo aqui. O caso do Avante, eu acredito também que outros possam estar comemorando, de certa forma, a possibilidade que tinha da Fernanda levar a única vaga conquistada pelo Avante, e mesmo com a votação expressiva que ela deveria ter, não formar uma segunda vaga. Eu acho que ainda tem chance de fazer, mesmo com mesmo com a Shadia e tudo mais, uma vaga. E tem que brigar pela cabeça dessa chapa aqui, né? O Republicano ataca de Silas Câmara e vem com Adair Filho, que, sinceramente, eu acredito que vai buscar os 100 mil votos. Então, isso coloca o Republicanos com uma real possibilidade de fazer 2 nomes, e não um só, tá? Temos também, antes de falar do Marcelo Ramos, temos aí o PL do capitão Alberto Neto e do Alfredo Nascimento, que vem, acredito, para fazer não acho que vai fazer 2, posso até estar enganado no decorrer da eleição, a gente ajusta isso aí. Temos o União Brasil, que inicialmente se achava que poderia fazer 2, eu não estou vendo isso nesse momento, pelo menos, acredito que faria um só. E voltamos ao PSD, que tem a situação do Marcelo Ramos, do deputado Marcelo Ramos, que é um candidato de 100 mil votos ou mais, junto com o Átila Lins, que também é um candidato de 100 mil votos ou mais, e do deputado Sidney Leite, que que vem para a reeleição, mas ainda não tenho essa confirmação, se vem mesmo para a reeleição ou não, porque esse partido, a meu ver, tem possibilidade de fazer 2 só, e não 3. Acho muito difícil somar 550 mil votos, que seria o suficiente para fazer 3. É impossível. Vai somar aí, como eu disse antes, os 385. O único problema é se a gente somar todas essas possibilidades, nós chegamos a 10 vagas, e o Amazonas só tem 8 vagas. Então, alguns desses partidos que a gente está imaginando que vão fazer uma vaga, não vão fazer nenhuma vaga. E aí a gente tem que avançar um pouquinho mais para entender qual é o que vai perder esse efeito. A meu ver, podem existir 2 coisas. A segunda vaga de alguns ficar comprometida pela boa performance de partidos ou federações que confirme uma vaga, ou o desconfirmamento de uma vaga, ou seja, federações e partidos citados aqui podem, no final, chegar perto, mas ficar sem um representante na Câmara Federal. Muito bom, e acho que esse vai ser realmente uma das disputas na hora da apuração. Já estou imaginando, professor, o Balatal, o famoso Balatal, né? É verdade. A gente vai ter muito nome. Vai ser super efervescente essa eleição para deputado federal. Não é à toa que eles está
Tá sobrando até para a imprensa no ódio deles. Eles estão tratando a gente como adversários agora, mas é porque a briga tá feia, né? E eles querem, cada um, que o que eles falam seja a única verdade para o eleitor deles. Quando, na verdade, os eleitores são muito inteligentes, né? Eles utilizam a imprensa como mais um dos recursos dele de informação, mas há eleitores que acompanham, né? E outros que precisam realmente de uma imprensa independente para saber detalhes a respeito da postura, da conduta, das decisões e das omissões daquelas pessoas que eles querem votar. É isso aí. Perfeito. Bom, a gente chegou a 9h21, a gente tem mais coisa para tratar, tem mais assuntos, passa super rápido, porque a gente vai fazendo as conjunturas e analisando o cenário e vendo quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode, e o tempo passa rápido e a gente infelizmente tem que encerrar hoje a entrevista aqui, mas a gente já faz o convite novamente para o professor Afrânio, né, Rose? Não acaba nem ficar pouco se o professor topar. Convite aceito, com muito prazer. Pronto. Muito obrigado. A gente vai para deputado estadual semana que vem, professor, mas olha, eu achei excelente, eu agradeço ao professor Afrânio, você também, Rafael, pelo espaço, alargar a nossa coluna de política, que deveria ser 10 minutos só, e colocar um espaço, porque o professor Afrânio trouxe um pouco mais de detalhes sobre a importância do sistema proporcional, e a gente tem que repetir isso várias vezes, porque realmente ainda não está fortalecido, as pessoas não compreendem a importância dessa representatividade. Como é que uma deputada federal indígena, lá de Roraima, como acrescenta aqui o doutor Bruno Lobato, né, me mandando mensagem, como é que ela chegaria à Câmara dos Deputados não fosse o sistema proporcional, as possibilidades que ele traz de ampliar a diversidade de representação. Isso é muito importante, porque o Brasil é diverso. O Brasil não é formado por um setor só por homens brancos, né? A gente precisa ampliar a representatividade, ampliar a representatividade do Norte. Excelente o que o professor Afrânio trouxe aqui das várias nuances dos assuntos. E tanto é complicado e é super importante, como a Rose falou, professor, eu agradeço pela disponibilidade de explicar todas essas nuances. Olha o comentário do Paulo Jesus aqui, ó. A hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, vezes a torcida do Botafogo, mas quantas vezes o Flamengo ficou no cheirinho e por aí vai para entender toda essa questão. É claro que é uma brincadeira do Paulo, mas é complexo e a gente, claro, tenta explicar, tenta trazer para os ouvintes. Tem os dados, tem os cálculos, que o professor Afrânio é um craque nisso, né? Ele traz as opiniões dele com base em pesquisas, mas sem esquecer, e no comentário dele também não está isso, para a gente também não está, o que a Dora Kramer falou hoje de manhã para o Megali, achei interessantíssimo. Ele fez uma leitura da disputa eleitoral para presidente, interessante, importante, os dados de agora mostram isso. Ela disse, tudo bem, eu concordo com você, Megali, mas não é aritmética, é política. E política tem outras variáveis porque é uma ciência humana, né, professor? Não é exato. Concordo totalmente com a Dora Kramer que nesse ingrediente... a política faz desse ingrediente algo não tão exato quanto parece ser. Vamos que vamos, tem mais entrevista na semana que vem. Obrigado, professor Afrânio Soares, pesquisador, professor, analista político, está conosco aqui sempre ajudando a tirar as dúvidas, ajudando a descomplicar o que parece complicado para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes também. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Boa semana. Bom fim de semana chegando, né? Obrigado, Rose. Mais uma coluna, mais uma entrevista esclarecedora aqui pra gente. Amanhã teremos uma ótima entrevista também sobre o meio ambiente. Daqui a pouco a gente anuncia. Boa, beleza. Daqui a pouquinho. Vamos virar o bloco aqui, daqui a pouquinho a gente volta.